Pessoal, então a gente vai estudar hoje, né, a era napoleônica, o período napoleônico. Eu tinha explicado para vocês que o final da Revolução Francesa é aquele breve governo girondino do diretório, tal, né? E os caras conseguem tirar os jacobinos, que eles estavam sendo um pouco impopulares por conta das medidas radicais que eles tinham. E voltou alguns problemas no governo girondino, como aumento de preços, né? Corrupção, o pessoal estava com medo de perder o apoio popular novamente e decidiram se aliar, se aproximar do exército, que tinha bastante prestígio entre a população, para não perder o seu lugar no governo, certo? O governo, aos poucos, passa para a mão de um cara chamado Napoleão Bonaparte. Nesse ponto, a gente fala que a Revolução Francesa acaba, né? Por conta do Napoleão Bonaparte depois exercer um poder autoritário. E nós vamos estudar o que ele fez, quais foram as coisas, quais foram as conquistas, certo? Esse período da história que deixou esse personagem Napoleão Bonaparte muito marcado, né? Um personagem histórico, às vezes muito conhecido. Tá, então quem que era esse tal de Napoleão Bonaparte, professor? Napoleão Bonaparte é um cara que nasce na Córcega, uma ilha no Mediterrâneo, mas fazia território francês, tá? Em 1769. E ele vai morrer em Santa Helena, né? Em 5 de maio de 1821. Napoleão Bonaparte é esse sujeito muito estiloso, né? Muito, assim, aparência linda, maravilhosa. Sei que as meninas devem estar aí se desesperando nesse momento. Nossa, mas eu vivi na época errada. Eu tinha que ter nascido em mim no final do século XVIII para querer namorar o Napoleão Bonaparte. Eu sei que vocês estão assim, mas infelizmente, né, a história é assim. A gente acaba vivendo na época errada, essas coisas lindas, maravilhosas, a gente não presencia. Quem que esse cara foi? Ele foi um líder político e militar nos últimos estágios da Revolução Francesa, tá? Então essa é a importância histórica dele para nós aqui. Depois das meninas terem ficado aí desesperadas e descabeladas, porque Napoleão Bonaparte é o sonho de consumo de todas, a gente está vendo aqui que ele foi um líder político e militar durante o final da Revolução Francesa, então naquelas guerras revolucionárias que a França começou a expandir seus territórios, expandir a revolução. Ele, muito provavelmente, ele tinha algum problema, porque ele sempre estava com a mão assim no estômago, ele tomava alguns medicamentos bem fortes, ele provavelmente tinha alguns problemas renais ou câncer no estômago, tá? O que muitos falam que foi por isso que ele morreu. Mas tem várias teorias aí que depois a gente chega lá, tá? Mas sempre que a gente vai ver nas fotos, ele tá assim com a mão aqui, né? No estômago, provavelmente ele sofria de algum problema no estômago que deixava ele com bastante dor. E ele tava sempre assim, tipo, nossa, tá doendo, velho. Mas é isso aí. E fora isso, ele era um cara, um estrategista muito inteligente, né? Como eu falei para vocês em sala, quem estava. E ele bolava estratégias militares que era difícil as pessoas vencerem em campo de batalha. Algumas delas a gente vai ver, assim, ver o que ele fez por aqui. Tá, e aí ele chega no poder da França no golpe do 18 Brumário, né? Como eu expliquei para alguns, Brumário era um dos meses da Revolução, a Revolução mudou o calendário. Então, Brumário era um mês, e foi no dia 18 desse mês Brumário, o mês das brumas, o mês das neblinas. Como que ele chega? Por conta dessa crise do governo diretório, dos girondinos, né? Então eles assumem o poder em 1795 e dura 4 anos, eles já estão totalmente em crise e eles começam a se aproximar do exército para buscar apoio, para buscar tentar permanecer no poder. E aí o Napoleão Bonaparte, né, se torna essa figura de influência, essa figura que a população poderia apoiar devido às suas enormes vitórias, às suas inúmeras vitórias. Então ele era um cara que todo mundo conhecia porque ele era muito vitorioso, né? E todos gostavam dele, porque eles pensavam, né, eles sentiam que Napoleão Bonaparte estava primeiro protegendo a revolução, protegendo a França, e segundo, ele estava
levando os ideais da revolução para outros países, para conseguir libertar os outros povos da tirania dos reis e tudo mais. Era isso que o pessoal pensava, tá? Beleza, e aí, nesse dia 18 brumário, dos mês das brumas, né, como eu te falei para vocês, entre 22 de outubro e 20 de novembro, o Napoleão Bonaparte ele chega ao poder, tá? Ele chegando ao poder, começa uma era que a gente chama de Era Napoleônica, tá? A maior parte do Império Napoleônico, mas a gente vai ver por que a gente tem que falar Era Napoleônica, não só Império. Primeiro, ele começa a exercer uma forma de poder que depois vai ser chamada de bonapartismo, tá? Muito, muito próximo do que é uma ditadura para nosso entendimento hoje. Por quê? Porque ele era o chefe do executivo, então ele se torna chefe maior do executivo, poder executivo. Então, nessa época, a gente já tem a divisão dos três poderes. O poder legislativo, aquele poder que faz as leis, ele perde força e o executivo se fortalece. Não tem um domínio, né? Então, o executivo não pega todo mundo do legislativo e toma para ele, né? A balança fica descompensada. Na teoria dos três poderes de Montesquieu, os três poderes têm que ficar iguaizinhos: legislativo, executivo e judiciário. Eles têm que ter um equilíbrio. No bonapartismo, o executivo e o legislativo, a balança pende, tá? Ele governava de forma ditatorial, né? Então ele governava de forma autoritária, mas ele tinha essa imagem carismática do líder que gosta do povo, que está ajudando a França a se organizar, né? Então ele mantém essa figura carismática para as pessoas, tá? E ele se colocava como alguém que estaria supostamente, né, acima das classes sociais e partidos. Então por isso que ele seria tipo quase um deus assim, né? Tipo, olha, gente, eu sou do exército, mas eu tô acima de girondino, de jacobino, de sans-culotte, de alta burguesia, de baixa burguesia, de camponês, eu tô acima de todo mundo e por isso eu consigo mandar em todo mundo, né? Percebe que parece bem aquilo que o Luís XVI falava, o Luís XIV lá, o cara que era o rei sol, né? O Estado sou eu. Mas é que ele não se considerava o Estado, mas ele falava, estou acima de todo mundo, tá? Então, a primeira coisa que o Bonaparte faz na hora que ele chega ao poder é mudar a Constituição. Então, olha só, de novo muda o sistema de leis na França, né? Então, do diretório passa para um tipo de governo chamado consulado, tá? E aí ele se torna o primeiro cônsul, ou seja, tinham três pessoas no consulado, teoricamente elas tinham que governar juntas, mas ele fala assim, não, eu sou maior, né? Olha, eu sou o primeiro, eu sou o cara que é melhor. Em teoria, seria substituído em 5 anos. Depois de 5 anos, teria uma eleição e aí ele poderia ser substituído. Aí, em 1802, olha o que o cara faz. Ele fala assim: não, vou mudar de novo o sistema de lei e eu vou ser primeiro cônsul vitalício. Vocês sabem o que é vitalício? Vitalício, pessoal, significa para a vida toda. Olha só que cara maluco. Ele chega no poder e fala assim: ó, beleza, agora eu vou mudar o sistema de leis. Tá, então antes era o diretório, tinha 5 pessoas lá governando, papapá. Não, agora vai ser consulado. E eu vou ser já o primeiro, tá? Eu vou ser o primeiro, eu vou querer ter mais poder que todo mundo. Aí nessa lei que ele fez, estava lá, depois de determinado tempo, teria uma eleição, ele poderia ser substituído. Aí, alguns anos depois, ele vai lá e assina uma outra lei e fala assim: não, eu vou ser cônsul vitalício, ou seja, para minha vida inteira. Então, pronto, ele já é rei da França de novo, praticamente, né? E aí, em 1804, ele se coroou imperador. Então, ele se torna imperador da França. Então, a partir de 1804, começa o Império Napoleônico. Percebe por que a gente fala que a revolução acaba aqui? Porque o cara foi tomando poder aleatoriamente, sabe assim? Tipo, agora vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar ali. E no final ele se torna um imperador de novo. Então, a Revolução Francesa tira um rei absolutista e depois entrega o poder na mão do imperador. Olha só que loucura, né? E aí, claro que o cara vai governar como um ditador, né? E os adversários deles foram perseguidos, as livrarias com livros que não faziam parte, que poderiam contestar o poder dele, se as pessoas lerem e pensar,
foram fiscalizadas, né, para não ter divulgação de panfleto e tal, e tinham agentes secretos vigiando a população. Então você não podia ir nem na feirinha ali da esquina e falar, ixi, dona Neide, aquele Napoleão tá fazendo umas coisas muito estranhas. No outro dia você já estava preso já, porque tinha gente secreta te vigiando para ver se você não estava falando mal do Napoleão. O negócio ficou bem esquisito mesmo, tá? E aí tem um quadro, né, feito depois, né, em 1807, da coroação do Napoleão. Então aqui, ó, eu não lembro se vocês lembram que eu falei que ele realmente se coroou mesmo, porque tinha aqui, né, o bispo e tal, a ideia era o quê? Pô, eu, do poder da igreja, vou te colocar a coroa para mostrar que eu sou maior e a gente deixa você ser imperador. E aí, o cara foi lá assim, ei, não tem ninguém acima de mim não, rapaz, dá licença aqui. Pegou a coroa e enfiou na cabeça, tipo assim, agora eu que mando nesse negócio aqui, beleza? Então esse é o quadro do Jacques-Louis David, a coroação de Napoleão, La Sacrée de Napoléon, que mostra esse evento, né? Ele pegando a coroa e se coroando, ou seja, sou maior do que todos aqui presentes, tá? Então o cara se colocou acima de todo mundo mesmo, né? Beleza. Uma das coisas que ele ficou mais lembrado nesse período foi por conta do Código Napoleônico. Então lembra que eu falei para vocês, o cara chegou da Revolução Francesa e a França estava uma bagunça em relação à lei. Porque primeiro, antes da Revolução não tinha lei nenhuma, assim, tinha, mas eram códigos decretados pelo rei, né? Então não era uma constituição, eram coisas ditadas pelo rei ou pelos nobres ao longo do tempo. Então, tipo, tinha lei muito antiga, enfim, era uma bagunça. Aí, a Revolução Francesa falou assim: vamos fazer então a Constituição. Então, primeiro foi a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, depois a Constituição de 1791. Aí depois o jacobinos no poder teve a Constituição de 1793, que mudou algumas coisas. Aí depois os girondinos. Aí depois ele de novo. Então, assim, tinha um monte de lei tudo perdida, tudo aleatório. O Napoleão foi lá e pegou um monte de lei que estava perdida e organizou elas. Então virou o Código Civil Napoleônico, né? Então o Código Napoleônico para estruturar o Estado, reestruturar o sistema de leis na França. Isso foi muito bom na França, né? Muitos dos códigos civis de leis eles seguem muito o esquema que o Napoleão organizou naquela época, porque ele deixou a coisa bem organizada mesmo. Quais são os pontos principais desse Código Napoleão, desse novo Código Civil que ele faz? Primeiro, ele torna os clérigos, os religiosos, funcionários do Estado, isso já era feito, né? Mas ele consegue fazer de uma forma que agrada a igreja, entendeu? Então, antes, lá no começo da Revolução, fizeram isso e a igreja ficou bem descontente. Ele fez de uma forma para reatar, né, as suas relações com a igreja e conseguir obter mais apoio. Então, ele colocava os religiosos como funcionários do Estado, né? Mas eles eram escolhidos pelo Papa, então não era mais pela população, então eles escolhidos pelos papas, pelos bispos tal, e eram nomeados por eles para manter aquela pose, tipo, nossa, olha, nós, igreja, estamos aqui mantendo o nosso papel, mas no fundo eles passaram a ser funcionários do Estado, tá? Isso aqui é importante, ó. Ele manteve alguns princípios da Revolução Francesa. Quais princípios são esses? Ele mantém a igualdade perante a lei, mas calma lá que não é entre todo mundo, tá? É só entre os homens, né? Mas tudo bem. Igualdade perante a lei, direito de escolher a profissão, que besteira, né? Porque antes, lembra, os camponeses, eles tinham que ser camponeses e pronto, acabou. Né? Os caras das cidades, às vezes eles tinham que servir a um nobre e tal. Então agora, não, beleza, eu tenho liberdade para escolher o que eu quero fazer da minha vida. Se você vai conseguir ou não, eu não sei, mas se você tem. Proteção aos direitos de propriedade, esse aqui já era mais para os ricos, né? Tipo, eu posso ter minhas posses, eu posso ter minhas propriedades. E a abolição da servidão. Então, mesmo que ainda tivesse abolido a escravidão nas colônias, a França ainda tinha um sistema de trabalho forçado chamado servidão, lá dentro da França. A escravidão era mais de fora, nas colônias. Dentro da França tinha a servidão, que era bem próximo da escravidão, só que
A questão é que o cara ficava atrelado à terra, né? Então, se ele morasse naquela terra, ele era obrigado a servir o dono da terra e fazer o que ele quisesse. E aí acaba com a servidão. Pontos legais, manteve da Revolução Francesa, só que teve uns pontos que ele não manteve, não. Olha lá, ele negava a igualdade aos trabalhadores perante os patrões, ou seja, o patrão vai mandar e o trabalhador, mesmo que ele estivesse ferrando, estivesse sendo injustiçado, ele tem que aceitar. E ele também negava a igualdade das mulheres em relação aos maridos. Olha só, então, olha lá, né? O negócio tá esquisito. Então, a mulher realmente era considerado como inferior aos maridos nas suas relações. São problemas, né? E a questão é, ele centralizou as ações do Estado, ou seja, aí ele já começa a pegar esse papel de ditador, né? Ó, eu sou chefe do executivo, eu sou imperador, e as ações da França, as ações que são da França, são centralizadas na figura dele. Então ele começou a decidir um monte de coisa por si só. Então, virou de novo aquele ditador. Beleza? Outra coisa que ele é lembrado, as conquistas militares, né? Então o cara realmente fez um negócio que em poucos anos ele conquistou quase a Europa inteira, tá? O que ele falava para os soldados? Olha, vocês estão lutando, estão indo no outro país para libertar aquele povo, para levar os ideais da Revolução Francesa, para tirar eles do controle dos reis ou que estão dominando eles. Vocês estão indo fazer um papel de cidadania, né? Então eles eram soldados cidadãos da França, né? Eles estavam levando a Revolução, expandindo a Revolução e tirando o povo da opressão, da servidão e não sei o quê, tá? Isso fazia o quê? Com que eles não desertassem. O que é desertar? É o cara lá no meio da batalha, tal, tá rolando tiro, facada para um lado, espadada para o outro, cavalo pisando na sua cabeça, e você fala, velho, não quero isso aqui mais não, tô indo embora, tchau. E sai do exército, sai do meio da batalha. Esse discurso do Napoleão fazia com que eles falassem: nossa, eu vou morrer pela Revolução, eu vou morrer pelos ideais da Revolução Francesa, pela liberdade, igualdade, fraternidade. O Napoleão é o chefe, certo? E mesmo que o exército lá na frente estiver dando bala de canhão na minha cabeça, eu vou lá, né? Então os caras não fugiam da batalha. Diferente dos exércitos vizinhos, que tinha muitos casos de deserção. Por quê? Porque não queria lutar naquilo lá. Para eles era uma guerra entre reis e reis e aquilo não importava muito para eles, né? O que fazia com que o Napoleão Bonaparte conseguisse, né, ter mais vitórias nas batalhas. E ele tinha algumas estratégias de guerra. Por exemplo, ele avançava muito rápido, ele chegava rápido demais nos países, né? Então, olha só, na campanha italiana, ou seja, na hora que o Napoleão vai invadir a Itália, os soldados eles andaram 80 quilômetros em 36 horas. Tipo assim, ó, duas vezes daqui a Ribeirão em um dia e meio, né? Andando a pé. E não só andando a pé, andando, carregando equipamento, carregando não sei o quê, carregando canhão, carregando bala de canhão, carregando arma, carregando acampamento. É um negócio meio complicado de andar esse tudo de quilômetro nesse tanto de tempo, né? Ainda mais que não tinha estrada, né? Assim, andar no mato. Em 1805, né, contra a Áustria, eles marcharam 440 quilômetros em 23 dias. Então, os caras chegavam rápido demais no outro país, não tinha como os caras se organizar, não tinha como os caras organizar a sua defesa, tá? Eles faziam o quê? Divulgavam informações falsas, tipo, ele ia chegar por um lado, ele chegava pelo outro, ele falava assim, vou demorar 50 dias para chegar na Áustria, chegava em 23, e ele divulgava essas informações falsas para ser coletadas por espiões, né? Aí os espiões chegavam assim, ó, no rei da Áustria, ó, o Napoleão, ele vai chegar daqui 50 dias e vai chegar pelo norte. Aí, de repente, o Napoleão chegava em 23 dias pelo sul. Ó, não tinha como defender a Áustria, não, os caras não estavam preparados. E aí ele fazia essas coisas, ele era esperto, tá? Ele fazia algumas movimentações falsas para iludir as tropas, tipo assim, colocava um tanto de exército para cá, para os caras falavam, vamos jogar então, a nossa defesa para cá, só que enquanto estava aqui, os outros iam lá e flanqueava e não tinha como vencer o cara. Ele era muito inteligente, tá? Então lá, como eu falei para você, chegada das tropas antes do dia previsto, antes do previsto. Então os caras não conseguiam se organizar, tá? Só que por mais que ele organizou coisa napoleônico,
o Código Civil, por mais que ele conquistava tal, não sei o quê, essa forma ditatorial dele governar fragilizava os ideais da Revolução Francesa. Então tinha algumas pessoas na França que começavam a pensar assim, poxa, né, o Napoleão, não sei se ele tá bom não, porque, né, tá governando de forma muito ditatorial aí, tá parecendo o Luís XVI, né, a gente custou tirar ele, agora tem outro cara mandando do jeito que ele mandava antes, ou até pior em algumas coisas. Então, o apoio dele começou a ficar fragilizado, tá? Aqui o mapinha das conquistas territoriais dele. Então, aqui tem alguns mapas. No livro tem um mapa mais detalhado, mas ele é meio confuso, eu acho. As cores, fica difícil de ver. A França, né? Se a gente for ver, pega um pouco isso aqui. Aí, em 1810, Napoleão já tinha conquistado toda essa parte, né? Toda essa parte vermelha, escura, as conquistas de Napoleão. Ah, professor, e esses outros aqui? Ele não conquistou? Conquistou, ele foi lá, lutou, não sei o quê. Mas o cara era inteligente. Ele sabia que não estava para pegar ele e governar isso aqui tudo. Então, o que, que ele fez? Ele falou assim: olha, alguns lugares eu vou governar diretamente, nos outros eu vou conquistar e vou colocar alguém da minha confiança para governar. Então, por exemplo, aqui no Reino da Espanha, a gente já vai ver, ele foi lá, conquistou a Espanha, tal, lutou, não sei o quê, mas não ficou lá. Ele pegou e nomeou um parente dele. Então, essa época era a época de ouro para ter Bonaparte no nome, né? Você tá lá de boa, não sei o quê. Ô, fulano, vai lá governar a Espanha para mim, né? Então, era mais ou menos isso que ele fazia. Ele colocava parentes ou pessoas muito próximas para governar os outros países. E aí ele conseguia apoio, ele conseguia dominar essa vasta região territorial, mesmo sem precisar de estar lá, vamos dizer assim, né? Então ele conseguia fazer dessa forma. E aí tem várias imagens nessa época, né? E aí tem interessante a gente ver isso aqui. Na conquista da Áustria, a Áustria fica onde, professor? Aqui, ó. Então, Napoleão saiu daqui, marchou, 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 chegou aqui. Só que aqui é onde tem uma região chamada região dos Alpes. Então é montanha pra caramba, tá? Montanha pra lá, montanha pra cá, frio da desgrama, né? Mas ele foi lá, beleza. E aí tem uma representação da época, né? De novo, tá vendo? Tinha alguns caras que eles pintavam para o governo. Então, esse Jacques Louis David era um cara que pintava pro Napoleão. Ele era contratado pelo Napoleão para pintar obras dele para enaltecer a força dele, enaltecer o governo dele. E aqui é a obra Napoleão cruzando os Alpes. Então, o Napoleão, né, num cavalo de batalha e todo pomposo, apontando para frente, como se ele estivesse guiando as tropas e não sei o quê. Só que nessa época ninguém cruzava os Alpes desse jeito. Era muito mais fácil, muito mais provável que ele tivesse assim, com uma roupa mais simples, em cima de uma mula, né? Por quê? Porque esse tipo de cavalo aqui não sobe montanha, né? Esse tipo de cavalo aqui, ele é cavalo de guerra de ir retão e pronto, né? Quem sobe montanha, quem não sei o quê, é mula, né? Mas imagina, será que o Napoleão queria se ver desse jeito? Não, ele queria que as pessoas vissem ele desse jeito para apoiar ele. Depois o Paulo de la Rochelle, ele pintou em 1850 uma obra que talvez retrataria melhor como Napoleão teria cruzado os Alpes. Então, por exemplo, isso aqui é o discurso oficial da época para enaltecer a figura do Napoleão, mas muito provavelmente ele estava desse jeito com o exército dele, né? Então, beleza. O Napoleão estava lá com as suas conquistas. Aí a França tinha uma pedra no sapato chamada Inglaterra. A Inglaterra. A França tinha essa pedra no sapato. Aqui. O reino da Grã-Bretanha e da Irlanda. França e Inglaterra, não sei se vocês se lembram, já falei isso algumas vezes, elas sempre foram inimiguinhas uma da outra, né? Então, desde séculos e séculos, elas viviam uma falando mal da outra, né? Mandando notícia falsa no WhatsApp, mandando mentirinha uma da outra, né? Não sei o quê. Elas não se gostavam muito, não, né? E aqui, como não é diferente, Napoleão no governo da França, né?
queria dar um jeito de conquistar a Inglaterra, mas não tinha jeito de conquistar a Inglaterra. Esse é o problema, porque, primeiro, vocês estavam vendo que tem um mar, né? Por mais que aqui seja bem pertinho, mas tem um mar aqui. E a Inglaterra, nessa época, tinha uma armada marinha ferrada. Era a armada marinha mais poderosa do mundo. Aí o Napoleão falou assim: tá, eu conheço meus limites, eu sou fodão, mas eu conheço meus limites. Ele pensou assim. Então o que, que ele pensou? Eu vou, já que eu conquistei a Europa inteira, vamos dizer assim, eu vou impor o bloqueio continental. O que é isso? Tá vendo essa linha verde aqui? Ele proibiu os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Então ele falou assim: a partir de hoje, ninguém da Europa mais comercializa e tem relação nenhuma com a Inglaterra, né? Falou assim: ó, grupinho, vamos parar de ter relação, vamos parar de conversar com essa fulana aí, porque ela é muito escrota, né? Então foi mais ou menos isso que ele fez. Espanha, adeus às relações comerciais com a Inglaterra. Itália, por quê? Porque a Inglaterra tinha um monte de colônia aqui no norte da África, tinha umas colônias no norte da África. Então, para de comercializar ali com o pessoal do Egito e tal, ali onde é a colônia da Inglaterra. França, barrado, Dinamarca, barrado, né? Ele queria que ninguém comercializasse com a Inglaterra. Por quê, professor? Cara maluco, porque para ele, se as pessoas não comercializassem mais com a Inglaterra, ou com as colônias da Inglaterra, ele ia conseguir fragilizar a economia da Inglaterra e automaticamente talvez ele conseguisse vencer essa marinha inglesa. Entendeu? Então a tática dele foi outra. Ele falou, ele viu que ele não ia vencer a marinha inglesa e no cara a cara. Ele pensou assim: vou proibir as pessoas de comercializar com a Inglaterra vai ficar pobre, e aí nessa pobreza dela eu consigo ficar superior a ela, e aí eu consigo invadir. Entenderam o raciocínio? Foi mais ou menos isso que ele fez, né? E impôs esse bloqueio. O problema é que aí ele já começa a pensar alto demais. O Napoleão começa a pensar alto demais, ele esquece de onde ele veio, né? Ele perde a humildade do negócio. Porque assim, tinha gente que ganhava, na França, tinha gente que ganhava muito dinheiro com o comércio com a Inglaterra, né? Que é a alta burguesia, que foi justamente os caras que colocaram ele lá. E aí começa a descontentar tanto os países que ele estava dominando, né? Quanto a burguesia, tá? A burguesia começa a pensar assim: poxa, mas o Napoleão agora tá ferrando com o rolê, ué. Não, mas aí não, aí impediu de eu de comercializar com a Inglaterra, aí tá ficando esquisito. Mas ele estava governando com mão de ferro, as pessoas estavam meio com medo dele, beleza, foi, né? O que aconteceu é o seguinte: estimulou o contrabando e o comércio colonial com a Inglaterra. Então, o contrabando ficou ali muito mais forte, a pirataria e tal, né? Em 1808, o Napoleão ocupa a Espanha, como eu mostrei para vocês, né? Teve uma resistência, né? Os caras, nossa, lutaram, morreram bastante, mas ele conseguiu, tá? Aí tem, né? Vou voltar aqui até aqui no mapa, esse reino de Portugal, né? Esse reino aqui que mantinha umas relações de amizade com a França, mas era totalmente dependente da Grã-Bretanha, economicamente falando. Ele não podia simplesmente parar de comercializar com a Inglaterra. Ele dependia da Inglaterra, tinha dívida com a Inglaterra. Vocês lembram qual que é a colônia mais famosa que Portugal teve? Brasil? Brasil, muito bem. Brasil. Aí o rei português, né, na verdade o príncipe regente, Dom João VI, pensa o seguinte, olha só o que o cara pensou. Tá, o Napoleão já conquistou a Espanha, ele tá um pé aqui de Portugal. Pra ele vir aqui invadir todo mundo, pouco custa. Na verdade, pouco custa não, eu vou acabar perdendo mesmo pra esse cara. O que eu vou fazer? Com a ajuda da Inglaterra, eu vou pegar uns barquinhos e eu vou abandonar Portugal. E é isso que ele faz. Ele abandona Portugal, o Napoleão conquista o reino de Portugal, mas como ele saiu de Portugal, ele continua rei do Império Português, que tinha o Brasil, que a gente lembra mais, né? Mas tem colônias na África, colônias na Ásia, na Índia, lá em Macau. Então tinha um monte de colônia, não era só o Brasil, o Portugal tinha um monte de outro lugar que ele dominava.
E aí ele decide transferir toda a corte real para o Brasil e governar as suas colônias do Brasil. Tudo bem, perdi o território de Portugal, mas tá, tô no Brasil, tô governando todo mundo, tá? Isso a gente vai voltar depois, a gente vai ver que foi muito importante para o Brasil, tá? Porque foi a primeira vez na história que um rei governou da colônia. E isso ajudou, entre outras coisas, a ter o processo de independência do Brasil, alguns anos mais tarde, tá? Mas isso eu vou voltar depois quando a gente for estudar Brasil. O que importa aqui é que o Napoleão decretou o bloqueio continental, ninguém poderia comercializar mais com a Inglaterra. A burguesia ficou chateadinha, né? Ocupou a Espanha. O rei de Portugal, para não perder suas relações com a Inglaterra, vaza de Portugal, começa a governar o Império Português a partir do Brasil, tá? E aí uma charge da época mostrando Napoleão, né? É como se eles estivessem dividindo o mundo, como se eles estivessem cortando um pedaço de carne, né? O Napoleão cortando um pedaço da Europa para cá e a Inglaterra cortando o outro pedaço onde ela tinha domínio nas colônias para lá. Então a disputa entre os dois para ver quem que ia dominar o comércio no mundo. Mas tudo que é bom chega a seu fim, né? E esse aqui a gente pode dizer, né? Foi o início do sonho. Aí chega nesse país aqui, a gente pode dizer que deu tudo errado. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, a maior lição de vida que vocês podem ter na vida comigo. Vocês estão prestando atenção no que eu vou falar? Presta atenção. Ninguém invade a Rússia. Não tentem fazer isso um dia na vida de vocês. Se vocês tentar fazer, vocês vão morrer, tá? Porque o Napoleão decidiu invadir a Rússia, coitado, né? Ele decidiu, depois uns anos mais tarde, Hitler vai tentar também, vai se ferrar do mesmo jeito. E assim, se tiver uma guerra nuclear no mundo, vai sobrar as baratas e a Rússia, tá? Porque assim, não tem jeito. Aquele negócio ali é difícil. A Rússia também falou assim: mas eu não vou parar de comercializar com a Inglaterra, não. Ninguém manda em mim, não, parça. Vai mandar em mim, não. A Rússia falou desse jeito: não quero, não vou, não gosto e tenta me obrigar. E foi isso que aconteceu, tá? O Napoleão Bonaparte falou assim: tudo bem, se você não quer me seguir minhas ordens, eu vou invadir o seu território. Gente, a Rússia é um país enorme, tá? Deixa eu ver se tem aqui no mapa um pedaço da Rússia, pelo menos. Assim, isso aqui é uma parte da Rússia, né, do Império Russo na época. Depois tem uma parte gigantesca para lá, assim, no continente asiático, tá? É, E é frio. A Rússia é fria. Fria, 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 fria. Lá as pessoas morrem de frio, né? Eles só conseguem suportar o vinho na base da vodka, porque não tem como, tá? E é um país muito agrário, sempre foi. Hoje não tanto mais, mas tem pedaços que assim, você tem uma cidade aqui, depois você tem uma outra vila, outra cidade, a quilômetros e quilômetros de distância, é muito afastado, né? Então, mas Napoleão falou assim: como a capital russa, teoricamente, Moscou não é tão longe, dá tempo de eu chegar lá antes do inverno, né? Antes do inverno e conseguir conquistar a Rússia. Tadinho dele, se iludiu, tá? Por quê? Beleza. Pegou o exército dele e falou assim: nós somos fodas, nós somos os caras da revolução, vamos lá invadir a Rússia, né? Porque ela não tá querendo parar o comércio com a Inglaterra. Aí os caras da Rússia fizeram um negócio que pode parecer meio doideira, mas deu muito certo. Eles fizeram a tática da terra arrasada. O que era isso? Soldados franceses estão chegando, né? Tava frio. Não tava no inverno, mas tava frio já. Aí, beleza. Ele chegava numa cidade. Vamos invadir a cidade, vamos pegar os recursos. Tal. Chegava na cidade, não tinha mais nada. Os caras faziam o quê? Punha fogo na própria cidade. Tipo, eles vazavam da cidade, na verdade, vilas, tá? Vazava da cidade antes do Napoleão chegar e botava fogo nas plantações, matava os animais. Aí você pensa assim, mas o cara é burro, por que eles estão fazendo isso? Porque chegou um momento que o Napoleão perdeu o recurso, né? Acabou a comida do Napoleão, acabou a comida, acabou abrigo, né? Então os caras tinham que conquistar um lugar para pegar comida e pegar abrigo do frio.
E aí, na hora que eles chegavam no lugar, não tinha mais comida, não tinha mais abrigo. As casas estavam queimadas, os campos estavam queimados. E então eles foram obrigados a marchar sem comida no frio. É essa a tática da terra arrasada. Então, enquanto eles. E aí o que acontece? Aí eles tinham um tipo de soldado bem ágil, que eles iam fazer algumas, assim, tipo, o exército tá aqui, né? Aí vinha um russo, tá, pegava um pedacinho aqui, guerreava ali, pouca coisa, tá? Não mandava um exército logo para enfrentar eles, não, mandava um ou outro ali, só para causar alguma morte aleatória. E enquanto eles iam avançando, os russos iam abandonando as cidades, pondo fogo nas vilas, pondo fogo nos campos, porque na hora que o Napoleão chegava lá, não tinha abrigo para o frio, não tinha comida. E aí ele foi obrigado a marchar nesse vasto território russo, que era gigante, no frio, sem nada, sem reabastecer alimentos, sem reabastecer roupa, sem reabastecer nada. Mas é isso. Os caras ficaram sem recurso, não tinha como avançar. Em setembro de 1812, ele chegou em Moscou, não tinha ninguém em Moscou. Estava deserta. E inverno. Aí o inverno começou. Ah, meu filho, mas aí a cidade deserta, inverno, os soldados com fome, sem abrigo, sem proteção. O Napoleão falou assim: então tá, agora eu peço arrego, não dei conta, vamos voltar. E aí o Napoleão volta tudo aquele nossa, mas foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Então o exército foi dizimado por doença, fome, esgotamento. Os caras começaram a abandonar o exército. Não, não quero mais. Napoleão ficou louco. Olha para onde tá enfiando a gente. Que rolê maluco que é isso aqui, né? E na hora que eles estavam vazando, aí os russos começaram, né? Foram de pouquinho em pouquinho, mas foram matando os caras, né? E aí o Napoleão volta todo humilhado, né? Os caras morrendo no frio. A moral dele já era, né? Então ele perdeu as tropas, perdeu o equipamento e perdeu moral. Ele tentou até repor, alistar gente mais nova, mas ele não conseguiu repor aquele exército que ele tinha. E aí, antigos aliados dele, vendo que ele está fraco, começou a revoltar contra ele. Perdeu a batalha pela Rússia, tá humilhado, tá fraco, agora é a hora da gente se revoltar e retomar os nossos territórios. Então, a Áustria, Prússia, a Rússia ajuda aí, a Suécia, todo mundo começa a formar uma equipe né, de vingadores do Napoleão, de país, e vai lá e luta contra ele numa região onde hoje é a atual Alemanha, e consegue derrotar, ter várias vitórias sobre Napoleão, é, invadem a França, conseguem invadir a França, e em 1814, o Napoleão realmente perde. Não, beleza, perdi, invadiram Paris, prenderam Napoleão, né? E olha só que legal, a dinastia Bourbon foi restaurada, Luís XVIII, sobrinho do Luís XVI, que tinha perdido a cabeça, volta a ser rei da França. Olha só, onde a França caiu de novo. E o Napoleão foi exilado na ilha de Elba em 1814, tá? É uma ilha perto da Itália. O cara conseguiu fugir de lá um ano depois, juntou um exército, né? Assim, o cara conseguiu, mesmo os ingleses vigiando ele dia e noite, conseguiu fugir. Em 1815 ele volta para a França, consegue tomar o governo outra vez, fica 100 dias no governo, mas tem outras vitórias, assim, vergonhosas. E ele fica na ilha de Santa Helena, longe pra caramba, para ele não tentar voltar até em 1821. Dizem que ele deve ter morrido dos problemas de estômago dele, mas também é provável que ele tenha sido envenenado, porque ele tinha muita moral ainda, né? Olha só, ele é exilado numa ilha, conseguiu fugir, chegou na França, alistou mais ou menos 1.000 soldados e conseguiu retomar o poder. Então ele ainda tinha muito prestígio entre algumas pessoas da França, tá? Então aí deixaram ele bem longe. Primeiro ele ficou exilado aqui, né? Ele conseguiu fugir, voltou, né? Chegou em Marseille, que pelo litoral francês, e conseguiu retomar Paris, ficou 100 dias no governo. Depois ele foi para um pouquinho mais longe, né? Foi para bem longe. E ali ele morreu, tá? Tadinho, né? Ficou exilado até morrer. Só finalizando, depois desse rolê todo que teve com Napoleão, das derrotas dele, teve o Congresso de Viena, tá?
onde os países que venceram ele, né, se reúnem, Áustria, Inglaterra, Rússia, Prússia e Espanha, e eles restabelecem todas as antigas monarquias que o Napoleão conquistou, né? Ou seja, na verdade, a ideia era reconstruir a Europa como ela era antes da Revolução Francesa, tá? Então, a França teve que indenizar os países onde ela ocupou, mas não perdeu muito território. Só que os outros lugares onde o Napoleão conquistou, aí sim voltou às antigas monarquias, né? E foram restabelecidos os países, antigos países que ele conquistou, voltaram a seus antigos donos, né, seus antigos reis, tá? Então a França, daquela lá que a gente viu, voltou a ser a Europa, voltou a ser essa Europa, com o reino da França e os reinos aqui, cada um com seu respectivo rei, com seu respectivo absolutista governando de novo, a Espanha e tudo mais, tá? E aí chega ao fim, né, dessa parte da Revolução Francesa e o Império Napoleônico, tá? A Europa volta, só que os princípios da Revolução continuam, tá? E isso vai acabar tendo muito movimento de contestação, isso vai influenciar as independências na América, né? Primeiro dos países da Espanha, depois do Brasil, depois de um tempo, e vai mudar muito o cenário político e econômico, porque aí vai começar a contestar a escravidão, vai começar a contestar um monte de coisa. Beleza, pessoal?